Olá pessoal, muito bom dia, dentro do possível, né? Sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso Pensando Bem, que é um programa que sempre trata de cultura, né? De informações da área artística, cultural, literatura, música, artes, assuntos gerais, mas hoje não há outro assunto a não ser o que estamos passando aqui no nosso Rio Grande do Sul. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Estamos aqui mais uma vez, eu e o professor Juremir, com os convidados no estúdio da Cuboplay, né, onde estaremos tratando desse tema e tentando entender um pouco mais dessa catástrofe, né, que estamos vivendo nesse momento aqui no Rio Grande do Sul. E para isso estamos recebendo convidados, o arquiteto urbanista Francisco Milanês, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí de conversar com vocês. E também vai estar conosco, direto lá de Santa Catarina, o ex-vereador de Porto Alegre, ambientalista, advogado, Beto Mech. Tudo bem, Beto? Obrigado pela participação. Tá desligado, Beto. Tem que ligar o teu microfone. Vamos lá. Pode... Ainda Boa não tarde. estamos... Agora estamos te ouvindo, Beto. Tudo bem aí? Boa tarde, obrigado pelo convite, viu? Ok, Beleza. ok. Valeu, Beto. Bom, gente, Juremir, tudo bem? Não falamos ainda, né? Pois é, Nando. Estamos todo atrapalhado, né? O que a gente está vivendo, né? É complicado a gente tentar fazer um programa normalmente, né? Surpreendente. Tenho caminhado bastante pela cidade para ver as áreas alagadas e é surpreendente, porque a gente vivia naquela coisa, enchente de 41, as fotos, de vez em quando algum relato, e agora a gente vê a enchente de 41 superada pela grande enchente de 2024. E bem superada, né, Juremir? De Bem. longe, né? Superada. Exatamente. Eu fui para o centro, em áreas onde eu circulei muito na minha vida, por exemplo, na Calda Júnior. E chegar ali na Calda Júnior e enxergar a frente do Correio do Povo com um barquinho passando na frente é algo que deixa atônito. É impressionante, cara. Aí daí da Caldas Júnior, do prédio do Correio do Povo, até a prefeitura de Barco. Eu nunca tinha visto Exato. nada parecido. Exatamente. Francisco Milanês, tudo bem? Muito obrigado pela presença aqui. Tudo tranquilo na medida do possível, né? E entristecido principalmente porque esse sofrimento gigante de tantos cidadãos, inclusive perdas de vida, poderia ter sido evitado, né? Se há 53 anos, a Agapan, eu estava lendo aí um comentário do Lutz, de um texto dele de 74. Lutzenberger. Do Lutzenberger, dizendo que o desmoronamento dos morros, etc., o assoreamento dos rios, 74. Está aí. Nós estamos hoje condenados a esse sofrimento e o pior, vai continuar. Eu disse isso em setembro, sem nenhuma alegria. Eu disse vai vir pior e vai continuar. As pessoas não estão entendendo. Os rios estão assoreados por essa tremenda destruição ambiental, e quando eles estão assoreados, eles estão mais rasos. Com qualquer chuva cada vez menor, vamos ter enchentes cada vez mais. Então é uma matemática simples, né? Tu está estreitando o canal, cada vez extravasa mais. Então, necessariamente, o nosso mecanismo de proteção, que já se mostrou absolutamente falho, ele vai ter que ser bem melhor para o que vem pela frente. Porque o nosso parâmetro do mecanismo de proteção, imagino, Francisco, era a enchente 41. Sim. Né? Lá o ambiente climático era 1, hoje é completamente diferente. E o trabalho foi feito naquela época, maravilhoso, do DNOS, né? Que foi extinto pelo Collor. O DNOS fez barreiras para 6 metros, que é o razoável. E se tivessem sido apenas mantidas, estavam prontas há 70 anos, era só manter as eclusas funcionando, os portões funcionando, as borrachas disponíveis, fazer a manutenção. E também, obviamente, como há, inclusive, trânsito em cima das barragens, que são os diques, né? Teria que fazer uma manutenção. Nós não teríamos sofrimento, não é só de Porto Alegre, de toda a zona metropolitana. Se estivesse funcionando com o que nós temos hoje, o impacto não seria esse? Não seria, porque a previsão desses diques é para 6 metros, nós tivemos 5,30, não extravasaria, entendeu? Funcionando as bombas, funcionando as eclusas, etc., nós estaríamos livres desse troço. Não sabemos se amanhã não vai vir uma de 7 metros, mas o que chegamos agora estava previsto há 70 anos e funcionaria uma vez que tivesse sido feito
todo o cuidado, porque a grande obra caríssima já tinha sido feita. Eu tive uma conversa com o Beto Meixe, que eu publiquei no Matinal Jornalismo, e que eu achei muito interessante, porque o Beto foi muito objetivo, esclarecedor, porque eu tenho me preocupado com 2 aspectos. Um, é claro, a gente pode pensar nas causas que são complexas e que parecem muito evidentes na ordem do dia. Mas temos também as consequências. Algumas pessoas dizem assim, as causas são complexas demais para que a gente possa interferir nelas. Bom, admitamos, assim, por hipótese, que fosse, mas as consequências dá para mexer, do tipo fazer proteções, por exemplo, não construir em determinadas áreas, ou proteger para que essas áreas não sejam atingidas. Isso dá para fazer. Com certeza. E esse é um problema nacional e até internacional. As populações de baixa renda são empurradas para as áreas de risco. As áreas de risco são as beiras dos rios, que extravasam, e os morros que deslizam. Então, isso é um inferno, é uma que a gente chama, mais uma vez, de racismo ambiental, né? As pessoas que mais precisam são as que sofrem mais com os problemas ambientais, porque elas pagam a conta muito sério. Francisco, só explica uma coisa, antes de eu pegar a primeira impressão do Beto, a questão do nosso... Nito falasse em 6 metros que a gente teria possibilidade. Sim. É que ali, não entendo nada, mas no nosso muro ali, quando fala o nível do Cais Mauá, 3 metros já é enchente. O que é o 3 e o 6 aí, para eu entender? Como é que protege 6? Não, protege 6, tanto é que não chegou no topo do muro. Chegou em 5,30 e ainda tinha mais muro. Não foi por ali o problema, então? Não, o problema é o seguinte, é que por baixo, vocês pensarem bem, se eu botar 5 metros de água de um lado e vazio do outro, o que vai acontecer? Tudo que é canalização vai explodir. Para isso é previsto, porque os caras não são idiotas, eles fazem, né? Isso foi previsto. Então tem eclusos, tem que fechar, e tem lugares de verificação e coisa que tem que ser lacrados para aguentar a pressão de 6 metros de água. E é isso que não foi feito. Tem parafuso estourando, tem coisa podre, faltou borracha, não teve manutenção nenhuma. Então, e tem eclusas, por exemplo, que vão fechar para não deixar a água vir por capilar, né? Por como é que é? O princípio de Arquimedes, né? Tá alta aqui, ela vai saltar aqui os bueiros, tudo os vasos comunicantes ali. Exatamente, então tem que fechar. E para fechar isso aí, entra árvore, entra coisa, tem que fazer mergulho, é mergulhador especializado, sai caro, mas é uma coisa baratíssima perto de construir essa obra gigante que cerca Canoas, que cerca Porto Alegre, que é fazer os diques estão feitos, era só fazer a manutenção. E isso não foi feito. Vamos colocar o Beto nessa conversa. Beto, queria repetir para ti aqui no programa aquela pergunta. Quais são, assim, as grandes causas dessa tragédia? Esses fatores todos que se reuniram e que levaram a essa catástrofe. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Beto. Consegue ouvir? É muito complexo, o próprio Jeremy falou, nós não temos assim uma resposta objetiva para isso, né? Até porque são, sem exagero, milhares de fatores. Nós temos uma mudança climática em nível macro, né, causada pelo ser humano de uma forma geral, e sem dúvida nenhuma, os países mais desenvolvidos, uma classe média mais consumista, é a principal causadora disso tudo, mas isso também não exime a classe média brasileira e mundial, que consome demais, muito mais do que o planeta suporta. O calor está muito maior, a temperatura está muito maior do que a média, já chegamos no alerta de 1,5 graus centígrados que o IPCC, que a ONU alertava, nós já chegamos lá, quando então esse patamar passaria a causar desastres como esse. Então nós temos um problema que é mundial, sim, mas que o Rio Grande do Sul também é causador. E o Rio Grande do Sul não se preparou para as mudanças climáticas como algumas sociedades já estão fazendo. Então isso é importante colocar. Ao contrário, o Rio Grande do Sul negligenciou e está negligenciando essa mudança climática mundial e causada por ele mesmo. Então não quero aqui repetir o que o Milanês já colocou, muito bem por sinal, mas nós impermeabilizamos o solo gaúcho, tanto a agropecuária como as nossas cidades. Vou dar um exemplo aqui de Eldorado do Sul, um exemplo. O Rio Grande do Sul tem o menor índice de unidade de conservação do país por hectare,
e um dos menores índices do mundo, ou seja, áreas protegidas. A gente fala da Europa, a Espanha tem 40%, a Alemanha 40%, França 40% do seu território protegido. Nós não chegamos a 1% de unidade de conservação de proteção integral. Nós não estamos protegidos. Nós eliminamos a nossa mata ciliar em 90%, talvez. Os banhados foram dizimados em 90%. Eu estava colocando ali na nossa entrevista, nossa conversa de WhatsApp, né, Jeremias, sobre, por exemplo, o Delta do Jacuí, a importância de a água não chegar fortemente em Canoas, mas principalmente em Porto Alegre, Eldorado, Nova Santa Rita, etc., é o Delta do Jacuí, por exemplo, porque ali justamente estão os banhados, matas ciliares. Bom, nós não temos a execução do plano de manejo dessa unidade de conservação, que é o plano diretor dessa unidade de conservação. A Prefeitura de Eldorado do Sul, os sucessivos governos de Eldorado do Sul, não aceitaram o plano de manejo, porque o entorno da unidade de conservação é alagável, aonde pega Eldorado do Sul. Então, parte do território de Eldorado do Sul, pelo plano diretor ou plano de manejo do Delta do Jacuí, não era para se edificar. Mas as prefeituras de Eldorado do Sul fizeram o lobby para permitir a construção e plantio em áreas alagáveis. Ou seja, isso compromete totalmente a qualidade de vida e a vida das pessoas. Só para dar um exemplo de Eldorado do Sul. Isso aconteceu em todo o estado do Rio Grande do Sul. Meus pais são de Arroio do Meio. Eu vi, desde criança, o pequeno agricultor acabando com a mata ciliar. Não tem mata ciliar mais lá na região do Altaquari, na maior parte da região. Não tem. O que se regenerou, o que conseguiu se regenerar foram os morros. Sabe por quê? Por causa do Código 91. Então, nós temos um fator mundial, planetário, de mudança climática, mas da qual o Rio Grande do Sul não só negligencia e não se preparou, como agrava esse problema. O Rio Grande do Sul tem agravado o problema das mudanças climáticas, com questões como essas que a gente tem colocado. É um estado que subsidia e promove o carvão, a queima do carvão. Não tem política nenhuma para poluição atmosférica veicular, muito menos pelo contrário. A região metropolitana de Porto Alegre é uma das mais poluídas do mundo, em termos de poluição atmosférica veicular, de diesel e de gasolina. Nós temos uma política nacional, e desculpe aqui já polemizar, defendida pela esquerda e pela direita, que subsidiam o diesel e a gasolina e querem, sim, a prospecção de petróleo e de carvão. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, carvão. No Brasil todo, petróleo. Então, sim, o Brasil, sim, é um dos grandes causadores desse problema mundial, que é a mudança climática. Então, nós temos aí uma conjunção de fatores, de causas, que nós estamos aí agora vitimados. A mudança climática em nível global e o despreparo total, inclusive promovido aqui, local, pelo Rio Grande do Sul, com relação às mudanças climáticas. Beto Meche, falando aqui, voltando aqui para o estúdio, Francisco Milanês, a gente está vendo desde ontem a chuva voltou. E a gente tinha, pelo menos as informações, e a gente vinha acompanhando o nível. Estamos gravando na sexta. Estamos gravando na sexta, de tarde. Né? O nível do rio vinha caindo. Sim. Né? Vinha caindo. Pode ter um repique? Pode isso voltar agora com essa chuva? Pode piorar? Pode. Infelizmente pode. E a chuva prevista, claro, existe um grau de acerto, né? Mas a chuva prevista ela pode incomodar, porque o que acontece? Que nós já estamos com o solo todo encharcado. Então, toda a chuva que vem escorre, né? Então ela fica mais efetiva quando está saturado o solo de água. E o maior desafio é o mês de 41, é o vento sul, represar a saída tanto da Lagoa dos Patos como do Guaíba. Aí a coisa fica feia, ela pode até chegar a superar um pouco a marca. Eu acredito que não chegue a 6 metros, mas superar a marca daqui a alguns dias, que se vai chover bastante, e der o vento sul, pode chegar a uns 6,70, coisa assim.
superior ao que chegou agora. E essa coisa da cidade, o Menino Deus estava recuando água, a Cidade Baixa também, o centro histórico. Sim. Não deve recuar, deve voltar, pode acontecer. Deve, primeiro, estabilizar, demora um pouco para voltar. E aí, como eu digo, se continuar drenando bem, sorte nossa, é o que a gente deseja, né? Agora, Nando, eu queria comentar uma coisa que eu acho importante. Se fala da questão climática, do absurdo. Não se fala do que interessa, que é o nosso lado. O Beto estava levantando, então eu quero explicar uma coisa importante. Por exemplo, uma floresta chega a absorver 150 a 200 milímetros de água. Porque a floresta desacelera a água e desacelerando, e ela é mais permeável, ela absorve água. O que refaz os córregos, as nascentes, né? O lençol freático e artesiano. A retirada, como bem o Beto falou, acelera a água. Por quê? Não tem a mata para segurar. Quando tu retira, tu faz agricultura, a nossa agricultura, que é primitiva, infelizmente, copiada da Europa inadequadamente, porque o clima é outro, ainda compacta o solo. Quando compacta, fica mais impermeável. Ainda mais nessas regiões que são basálticas, que é argiloso. Compactou a argila, ela perde a estrutura físico-química criada pelos micro-organismos e ela fica cerâmica. Então, escorre a água e não penetra. Quando escorre a água, ela escorre rápido, porque não tem o freio das plantas, né? O freio escorrendo rápido é o que faz a enchente, porque a enchente é uma questão de velocidade de água que chega no rio. Se ela chegasse devagarinho, não dava enchente, porque dava vazão. Mesmo com o vento sul, tem uma vazão, né? Então, chove muito constante, ao ponto de o rio não dar conta, que é o cano, extravasa o cano. E outra coisa interessante é o seguinte, ou seja, de 800 milímetros, nós poderíamos ter 600 milímetros só nos rios. Só que se nós tivéssemos a mata ciliar, como o Beto citou, sem falar da mata de encosta, a mata ciliar protege grande parte da água, da água não, mas do solo que está sendo arrancado. Esse solo que é arrastado, que a gente vê numa obra aí, que depena o terreno, e quando dá a chuva entope todas as bocas de lobo, né? O solo é a mesma coisa que acontece em escala muito maior no campo. Então esse solo que é arrastado, ele vai para o fundo do rio, faz o assoreamento. O que acontece? Com cada vez menos chuva, o rio está mais raso, cada vez menos chuva tem enchente. Isso eu disse no final do ano passado. Cada vez com chuvas menores, nós temos... E não tem como dragar. Já respondo quem pensar, não, vamos dragar o rio. Não tem como dragar um estado. A gente draga um trechinho de um canal, né? Então, é economicamente inviável. Nós temos... Ou seja, nós construímos pelo desmatamento, não é a troco de nada, que Mussum, que foi arrasada em setembro, tinha sido o município que mais tinha desmatado no estado. Não é a troco de nada, é uma construção humana. A gente vai dizer, não, mas a chuva, o tempo... Olha, essa chuva... Eu aposto ainda, eu já disse isso em setembro, não tenho os números, então é só um sentimento, que o volume de água é menor que 41, porque nós estamos com os rios assoreados, né? A destruição ambiental fez essa água em menor volume extravasar mais. Então, a gente tem que... Por que eu digo isso? Eu quero tratar de coisas que são administráveis. Por exemplo, se eu pegar essas encostas e fizer agrofloresta orgânica, eu vou reter grande quantidade dessa água, produzir alimentos, fazer tudo. Entende? Que é uma coisa coerente. Então, tem saída, só que nunca ninguém pensa em fazer saída. Não é o agricultor que está isolado no campo, sofrendo só propaganda de produtos, né, que vai ter essa solução. Esse agricultor, mesmo de nível superior, não é isso, não é nível educacional. Tem agricultor de todos os níveis. Desconhece o fato da ecologia. Então, é o Estado que tem que ter uma visão para proteger os cidadãos e incentivar. A gente dá... agrotóxico não paga imposto, que, por sinal, a lei primeira do Hemisfério Sul, a primeira lei de agrotóxico do Hemisfério Sul do planeta, foi em 82, Porto Alegre, né, no estado do Rio Grande do Sul. Foi destruída. E destruída no item mais precioso dessa lei, que foi uma coisa, foi escrita dentro da GAPAM, foi uma coisa maravilhosa, que era assim, nenhum agrotóxico pode ser autorizado no Rio Grande do Sul se não é autorizado no país de origem. Por que alguém destrói? Qual é a estratégia do governador em permitir
que agora nós podemos usar. Há 38 anos nós não tínhamos 2,4-D, por exemplo, que é proibido. 2,4-D mata as pessoas. É um herbicida de amplo espectro, extremamente neurotóxico, vai matando as pessoas, vão paralisando de baixo para cima os agricultores. Este nós tínhamos eliminado em 82. Voltou a ser usado. A deriva está acabando com o nosso melhor fronteira agrícola, que é fruticultura, viticultura e olivicultura. Porque estão aplicando ele no soja, a deriva está matando as árvores. Os caras tiveram, num ano, 30% de perda. Só que aquilo não volta, matou a parreira. Entendeu? Então é uma loucura. Quando nós temos algumas saídas boas econômicas para o nosso estado, vem uma coisa que não soma nada, que é a soja, que está destruindo os solos, e inadequada de plantar na metade do sul, inclusive, e traz consigo uma liberação do agrotóxico extremamente tóxico, que nós estamos bebendo na água, porque 1% é o que causa todo esse mal na comida, 99% vai para os rios. Então tu vai dizer assim, pá, mas o que agrotóxico tem a ver? Tem. Porque se eu uso herbicida, eu mato todas as plantas que poderiam reter água, que poderiam desacelerar os fluxos. Eu fico com o solo nu. E isso, solo nu, é erosão e a velocidade de água que causa enchente. Então, assim, ó, dá para fazer coisas. Tinha que ter uma política de fazer essas coisas, porque vai piorar. Nós não temos como controlar, e o Beto disse bem, o clima planetário, né? Nós temos agora ciclones que nós não tínhamos. Nós tínhamos temporal, mas não tinha ciclone. Tivemos o Catarina, foi o primeiro, e já vieram outros. Vai piorar. Nós estamos fazendo uma mudança estrutural climática mundial. E isso vai... Mas agora, se nós tivéssemos com os nossos ecossistemas, o norte do estado era todo floresta, né? Vamos lembrar isso. E o Pampa agora, o Congresso está aprovando uma lei que diz que campo natural não é floresta, portanto não tem que ser preservado. O bioma Pampa, portanto, não existe como preservação, porque... campo é campo, pode arar, não é mato, né? E esses campos são os campos mais ricos do mundo. 150 espécies em 1 hectare, entendeu? Que dá a carne mais preciosa do mundo. Sustentável, viemos fazendo isso desde que os jesuítas introduziram o gado aqui. Funcionando perfeitamente. Hoje o bioma precisa desse pastoreio. E nós deixamos de aproveitar isso na hora exatamente que o mundo está querendo isso. Nós deixamos de aproveitar para botar soja. Na conversa que eu tive com o Beto, ele me disse uma coisa que eu até coloquei como título da matéria: o agronegócio e o setor imobiliário impermeabilizaram o solo gaúcho. Aí sempre tem alguém que diz assim, pô, vocês são contra o agronegócio, vocês são contra a produção, vocês são contra o setor imobiliário, tudo isso cria emprego. Mas a ideia não é ser contra isso, mas tem que produzir, mas dentro de determinadas condições, porque se não for assim, acaba matando a galinha dos ovos de ouro. Acaba acontecendo o que a gente está vendo aí, né? Exatamente. Então eu queria, Beto, que falasse um pouco sobre isso. O que dá para fazer? Porque são dois momentos, assim, a gente está vendo aí os nossos políticos na linha de frente, tentando fazer o possível agora para tirar a população desse aperto. Então, nessa parte é incriticável. Agora, tem um anterior, fizemos as coisas que deveríamos fazer, o que devemos fazer a partir de agora? Porque em setembro passado tivemos uma tragédia. Ali foi uma advertência nítida. Agora, 8 meses depois, nova tragédia. Uma tragédia ainda maior. Eu nunca tinha visto certas coisas, como, por exemplo, toda uma cidade evacuada, caso de Eldorado. Ou cidades que vão ter que mudar de endereço. Talvez Roca Salles, Mussum. Cenas que eu só tinha visto em filme ou em reportagens de televisão sobre outros continentes. Por exemplo, a aeronáutica jogando fardos de água e de comida em São Jerônimo. Essas cenas não eram do Brasil, não. Do Rio Grande do Sul, cenas assim de filme de guerra. Eu pensei, estou vendo Guerra Civil com Wagner Moura, só faltam os bombardeios. Então, o que nós podemos fazer a partir de agora, depois desta terrível advertência? O que dá para fazer para ao menos minorar? Eu vi a reportagem, e termino, eu vi a reportagem sobre Londres. Londres precisou fazer um sistema de proteção da cidade, porque era uma enchente atrás da outra, elas eram gravíssimas. E desde então, certo, custou 1 bilhão, mas desde então a cidade está protegida. O que nós podemos fazer, Beto Meixa? Tá ligando, amigo. Nós estamos fazendo o contrário.
Então, exemplo, 2012, veja a data, 2012, nós rasgamos o Código Florestal Federal, isso repercutiu no Rio Grande do Sul também. Nós estamos aumentando significativamente o desmatamento do país, não é só na Amazônia, porque o noticiário ele é voltado para a Amazônia. O Milanês colocou bem aqui, a metade norte do Rio Grande do Sul, a metade norte, que era a Mata Atlântica, era uma floresta amazônica. Nós já fomos uma floresta amazônica no Rio Grande do Sul, só que Mata Atlântica, mas na mesma proporção de riqueza, de tamanho, de exuberância, de manutenção do clima e da água. Isso acabou. O estado do Rio Grande do Sul foi o estado que mais desmatou dentre todos os demais. Isso é histórico. E agora chegou a vez do Pampa, que também, sim, tem florestas mais baixas, mas tem um campo nativo extraordinário para a manutenção do clima e da água. Isso foi feito já e, aliás, tentaram acabar com a reserva legal, que o Getúlio Vargas adotou em 1934, no primeiro Código Florestal, e depois mantido em 1965. Olha as datas. Tentaram acabar com a reserva legal, que aqui na nossa região seria só de 20%, que já é pouco. Só que no novo Código Florestal, na prática, a reserva legal só ficou para as grandes propriedades, para as pequenas e médias não. Ou seja, mais de 100 módulos fiscais. Ou seja, nós teríamos que, para enfrentar as mudanças climáticas, aumentar a reserva legal e não diminuir a reserva legal, que são os 20%, independentemente dos topos de morro, encostas e beira de recursos hídricos, que seria, então, as chamadas áreas de preservação permanente, que também foram drasticamente diminuídas pelo Código Florestal Federal em 2012. 2012, olha a data. De novo, a esquerda e a direita se uniram para dilacerar o Código Florestal Federal de 2012. Então, nós estamos fazendo o contrário. Aqui no Rio Grande do Sul, rasgou a legislação ambiental gaúcha, o Código Estadual do Meio Ambiente, o Código Florestal do Estado, foi rasgado, dilacerado. Se facilitou tremendamente o licenciamento ambiental, então nós estamos impermeabilizando cada vez mais o solo, usando cada vez mais água e alterando cada vez mais o clima aqui também no Rio Grande do Sul, em virtude dessa nova legislação antiambiental que foi aprovada pela Assembleia Legislativa. E o que nós queremos, e mais, agora, recentemente, há 2 meses, foi aprovada uma nova alteração do Código Estadual do Meio Ambiente, onde é permitido barrar a água em áreas de preservação permanente para a irrigação, para a pecuária e para a agricultura. Ou seja, nós vamos poder irrigar, barrando a área de preservação permanente, a soja que vai ser exportada para a Europa e para a China. Só que a lei prevê que isso é de utilidade pública. Onde é que está a utilidade pública nisso? Onde é que está a utilidade pública de barrar e detonar a área de preservação permanente para irrigar o soja que vai ser exportado para a Europa e para a China? Onde é que está a utilidade pública disso? Isso é um deboche. É um deboche. Isso é um deboche. E o Rio Grande do Sul não discutiu isso como deveria discutir. E agora estamos chorando. Sim, nós somos causadores também do que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul. Sim, não é só culpa dos outros, não. E está na hora de nós falarmos isso. Agora, tu colocaste muito bem, Jeromir, nós não somos contra, muito antes pelo contrário, a agricultura e a construção civil. O que nós buscamos é o que está já previsto na Constituição Federal, artigo 225 da Constituição Federal, que é o equilíbrio ecológico. Nós temos direito ao equilíbrio ecológico, essencial à sadia qualidade de vida. Então, nós queremos uma agricultura amiga da natureza. Nós queremos uma construção civil amiga da natureza, que não só respeita a natureza, mas aproveita as potencialidades da natureza para a sua execução, seja agrícola, seja de construção civil, seja industrial. Mas isso não é feito. Quem é que capta a água da chuva no Rio Grande do Sul? Onde é que está a captação de água da chuva, por exemplo? Nós não temos água em Porto Alegre, poderíamos ter água menos para a descarga do banheiro, por exemplo, para limpeza básica, não para beber, mas para as limpezas. Nem eu sou autor da lei em Porto Alegre. Foi feito um lobby
de instituições públicas e privadas contra a lei que prevê o uso da água da chuva para novos empreendimentos, exigido isso no Habite-se. Foi aprovada a lei, mas a regulamentação da lei só prevê agora para não residenciais. Então, são vários dispositivos que poderiam ser adotados. Nós estamos tentando colocar em prática e alertando, como o Milanês falou, há décadas, mas que são rejeitados, são até ridicularizados, não só pelo setor privado, mas pelo setor público também, não só pelos governantes, mas pela tecnocracia, a tecnocracia pública também, que sempre se colocou contra as ciclovias, que sempre se colocou contra a arborização. A tecnocracia pública, eu tive que enfrentar isso. Eu fui criticado por plantar árvores em Porto Alegre, não só pelo setor privado, mas pelos servidores públicos. Eu fui criticado pelos servidores públicos por tentar adotar a captação de água da chuva, porque nós temos uma cultura, as ciclovias idem. Isso era ridicularizado pela tecnocracia privada e pública, que impera não só no Rio Grande do Sul, mas no mundo todo. Só que em alguns lugares está se mudando um pouco isso, e até bastante. Alguns países, algumas sociedades conseguiram enxergar tudo isso e estão avançando. Nós não conseguimos avançar aqui, pelo contrário, nós estamos retrocedendo. Partes do mundo estão avançando com relação ao tema ambiental. O Brasil e o Rio Grande do Sul, ao contrário, nós estamos retrocedendo. O Beto foi secretário de Meio Ambiente. Foi em qual governo? Já não me lembro. Na primeira gestão do Fogaça, de 2005 a 2008. Isso, do Fogaça. Milanês, o que se tem de fazer? Fazer assim para diminuir, porque muitas pessoas dizem o seguinte, que, mas vocês estão exagerando com esse negócio de interferência humana. Em 1941 não tinha aquecimento global e teve uma enchente terrível e os desgastes e os estragos foram enormes. Então, desde que o planeta existe, as tempestades acontecem. Por que agora seria um produto da intervenção humana? Então, diante desse tipo de argumento, o que se tem de dizer e o que se deve fazer? É uma grande pergunta de 1 milhão. Em primeiro lugar, existem chuvas intensas, concentradas. Em 41, nós já tínhamos desmatado grande parte do norte do estado, da onde vem essa erosão, esses deslizamentos, etc. Só que de lá para cá nós aprendemos, a ecologia surgiu como ciência. E nós aprendemos que isso é errado. Na época eu não sabia, os colonos foram jogados ali e tinham que plantar. Plantava a tiro, colhia laço. Era assim que plantavam nos morros. Então, essa evolução aconteceu, mas não aconteceu uma evolução da gente espelhar na forma de produção, na forma de tratar a natureza e na forma de fazer o urbanismo. Nós não espelhamos o conhecimento humano que evoluiu nesses anos todos. Então, o que acontece que hoje nós estamos vivendo como no século passado, no início do século passado, com a tecnologia e o conhecimento desse século, que não serve para nada, porque as pessoas estão mais doentes. Então, vamos fazer simplesmente uma questão. Tu me perguntasse o que fazer. O Beto disse uma dica. Se hoje nós tivéssemos as matas ciliares, que não temos, as matas de encosta intactas, como deveria, e acontecesse a enchente, temos que ampliar a área de preservação, porque não foi suficiente para conter. Ora, nós estamos diminuindo, como eu digo, nós não estamos contra a correza. O mundo inteiro está tentando controlar as mudanças climáticas, nós estamos correndo para o outro lado, tentando ajudar as mudanças climáticas a toda velocidade. Tem coisas, por exemplo, o Pampa, o nosso bioma, o Rio Grande do Sul, o único detentor desse bioma no Brasil. O Pampa é uma estrutura ecossistêmica que tem os mesmos milhões de anos da floresta atlântica, da umbrófila mista de araucária, que é do nosso norte, a que vem pela costa, floresta atlântica, Amazônia. A mesma estrutura, tem a mesma idade. Por que não virou floresta ali? Se tinha árvores no Pampa, né? Não virou floresta porque não tem uma estrutura hídrica que suporte uma floresta. Por isso nunca se desenvolveram. Elas estavam semeando ali, tanto nos rios, na mata ciliar, como os capões, e não se desenvolveu. Aí, os brilhantes gaúchos, eu posso assim dizer, me incluo neles,
resolvem desenvolver silvicultura, plantação de árvore, da árvore que maior evapotranspiração faz, a que mais tira água. Na metade sul, que não suporta uma floresta. O eucalipto. Então, o que acontece? O eucalipto, eu tive numa consulta em 95 em Londres, todos os continentes presentes, vários chapa branca pagos pelas indústrias, lá, ONGs, mas até isso eu cheguei e digo, tá, quem que não secou o rio na terra de você? Ah, não, é muito bom o eucalipto, mas seca o rio. Seca o rio, seca o rio. Seca em Minas, seca no sul da Bahia, seca no Rio Grande do Sul. O que acontece num delicado ecossistema como o Pampa, que as raízes são plantas arbustivas pequenas, as raízes são curtas, se eu rebaixar o lençol freático, vira deserto. Alegrete está aí o exemplo. Vira deserto. E nós estamos plantando a árvore que tem a maior capacidade de bombear água, de tirar água do solo, só que a raiz dela vai sobrar só os eucaliptos. E agora, brilhantemente, nós temos um Monte Morilonita e várias argilas na metade sul, Bagé, os peludos, aqueles troços, que não permitem arar, não permite o trabalho agrícola. Estamos botando soja. Vai compactar, vai virar um lixo. Mas estamos botando. Todo mundo já sabe disso há 50 anos, por isso que não se plantava na metade sul. Se fazia uma pecuária extremamente sustentável. Só que o engraçado é o seguinte, agora nós temos a aliança dos pastiçais. Uruguai, Argentina e Rio Grande do Sul. A carne já está valendo 19% mais por ser criada no Pampa. Se ela for orgânica, trabalho que a gente tentou uns anos atrás e não conseguimos ainda, certificado orgânica, ela vale 30%, 40% mais. E não é porque vale a mais, ela vale mais, alimenta melhor, é equilibrada, não tem agrotóxico, né? Não tem vermicida, não tem... Nós temos um ouro puro. Qual é o investimento para produzir pecuária no Pampa? Zero, está pronto. Entendeu? É só ir melhorando. Tu pode fazer alguns tipos de adubação, tu pode estimular o crescimento dessa flora maravilhosa. E aí nós estamos tirando para botar soja, que é insustentável, eucalipto, que é insustentável. Então, se fosse plantar eucalipto, Juremir, plantaria na metade norte, que era uma floresta, que tem argila, que tem fontes d'água, que é outro tipo de coisa. Ali ele causaria menos mal. Uma monocultura de árvore é uma monocultura de árvore. Mas a gente culpar, eu disse no final do ano passado, que é uma coisa dura, parafraseando o Hobbes, que a agricultura é o lobo da agricultura. E a agricultura está desmatando a Amazônia, a agricultura está destruindo o Rio Grande do Sul, o centro-oeste. E aí, na expectativa de que se eu ocupar plantar um pouquinho mais e matar mata nativa, as áreas de reserva, eu vou fazer e eu não vou ter água para plantar no que vem. Então as pessoas estão plantando, estão fazendo que nem os arrozeiros, uma época, quem é que não se lembra, o Rio Santa Maria. Os caras ampliavam o arroz e não tinha água no rio, secava, nem Bagé tinha água no verão. Então não adianta tu plantar mais do que tu consegue dar vida para ele, ter água para ele. Eu li uma coluna essa semana que falava que o Rio Grande do Sul pensava em trazer especialistas de fora em tragédias. Você falou até do New Orleans e tal, assim, essas coisas todas aí. Mas lendo isso, me passa a impressão de que o problema é que era tão grande que nós aqui não teríamos condições, então alguém de fora tinha que nos dizer, né, como seria. Nós não temos gente capacitada aqui para dizer. Nós temos os melhores caras em solo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem caras que são chamados para, quando deu os estouros lá da Vale, etc. Nós temos os melhores especialistas do Brasil em várias áreas, nós temos uma história longa de agricultura, um dos primeiros cursos do Brasil, nós temos tudo aqui. O que nós não fazemos é planejar, porque a gente pensa que o agricultor, a liberdade de escolha, liberdade de escolha, qual é a liberdade de escolha que tem um cara que sofre o marketing mais forte que existe, mais organizado, que é o das vendedoras de agrotóxico. Ele é um escravo, ele não vê, ele tem medo de perder a plantação, ele vai, e cada vez que ele usa mais agrotóxico, mais ele precisa. É que nem adubo químico, tu destruir o solo, tu vai ter que manter no NPK, no nitrogênio, fósforo, potássio, porque tu não tem mais solo. Então, é uma coisa perversa. O que pode proteger os seus cidadãos? Então, a gente estava dizendo, você é contra a agricultura? Absolutamente não. A agricultura de hoje é o lobo dela mesma. Existe uma agricultura orgânica que a gente defende há anos, eu plantei muitos anos, fui produtor da colmeia, entendeu? Que é uma agricultura que em área muito menor tira muito mais dinheiro, só que ela tira por 200 anos, 500 anos,
ela tira ad eternum, porque ela não esgota o solo, ela melhora o solo, melhora a vida do solo, melhora a saúde das pessoas que comem. Então, quem é o gaúcho? É um cara que quer viver uma longa vida desintoxicada, chegar à idade, até a idade, longa idade, pensando, brincando, fazendo festa? Ou nós queremos pessoas que a partir dos 40 anos começam a ter doenças degenerativas e que a gente estica um pouco os anos de vida sem o conhecimento, porque elas não, com Alzheimer e outras coisas, provocados provadamente por agrotóxicos, né? Então, qual é o desenho de projeto para o Estado que a gente quer? Agora, esse desenho de projetos, mesmo que nós não tivéssemos os melhores técnicos do mundo, nós tínhamos que fazer o desenho com a nossa população. Aí um técnico importado, bom, nós não temos o especialista em gotejamento, não sei o que, bom, aí traz o especialista para fazer o que nós decidimos. Porque o arquiteto não é o cara que tem que dizer como é que tu tem que viver. O arquiteto é o cara que tu chama, pensa como tem que viver, ele até pode te ajudar, e aí ele vai resolver tecnicamente a tua demanda de morar. E não dizer para ti como tu tem que morar. E é isso que a gente diz assim, não, então vamos chamar um especialista. Um especialista não sabe nada do Rio Grande do Sul, ele vai passar 30 anos para aprender o que se sabe. Isso se ele for bem CDF e estudar bastante. O Beto estava chamando, pedindo para falar. Quer falar, Beto? Sim, estou me ouvindo, né? Estamos. Sim. Estou me ouvindo, né? Estamos. Assim, primeiro, claro que todos os especialistas de fora são muito bem-vindos ao aprendizado. Agora, eu quero lembrar que os comitês de bacias hidrográficas que já estavam consolidados no Rio Grande do Sul, através da Lei 10.350 de 94, foram sucateados, foram abafados. Os comitês de bacias hidrográficas não têm mais papel nenhum. E ali então são as pessoas que vivem nessas regiões, né? Bacia hidrográfica são 26 bacias hidrográficas no Rio Grande do Sul, onde se faz um planejamento, uma política de longo prazo para a quantidade e qualidade das águas, no caso aqui do Rio Grande do Sul. Isso foi sucateado, elas viraram hoje praticamente simbólicas. Então, bom, trazer especialistas para cá é importante, sim, mas nós estamos eliminando o que nós temos. A FEPAM, por exemplo, o órgão ambiental do Estado do Rio Grande do Sul, é referência, sucateado também, referência no Brasil em licenciamento, em estudos de impacto ambiental, também totalmente atropelada nos licenciamentos ambientais. O lobby econômico tomou conta do licenciamento ambiental, tem até o autolicenciamento hoje, e não é só no Rio Grande do Sul, são vários estados, né? Enfim, então, e nós estamos fazendo também o contrário. O Milanês falou de agrotóxicos, foi aprovado essa semana pelo Congresso Nacional, de que compete agora somente ao Ministério da Agricultura a aprovação ou não de agrotóxicos. Eliminaram o IBAMA e a Anvisa. Olha que loucura, essa semana. Agora, semana no Congresso Nacional, com a maioria dos deputados e senadores do Rio Grande do Sul. Que bom que se diga. Então, outra coisa para vocês. Essa semana... Deixa eu perguntar outra coisa que não Mas posso... só para fechar aqui certo. informações. Essa semana foi aprovado, com apoio da maioria dos deputados gaúchos, a eliminação total de licenciamento para o plantio de monocultura de eucalipto. E assim vai, está tramitando no Congresso Nacional praticamente a eliminação do licenciamento ambiental no Brasil. Então é uma loucura o que está se fazendo, é uma loucura. O lobby econômico tomou conta do parlamento brasileiro e dos estados brasileiros e dos municípios brasileiros. É impressionante o que está acontecendo. Então nós estamos fazendo totalmente o contrário que deveríamos fazer, que é sim, priorizar o meio ambiente, priorizar o planejamento. O Sartori acabou com a Fundação Zoobotânica, que era de planejamento da biodiversidade do Estado. O Sartori acabou com a Metroplan, que era o planejamento da região metropolitana e até do Estado, planejar justamente as cidades. Acabaram, nós estamos regredindo, o Rio Grande do Sul está regredindo
Virou um estado e uma cidade de Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul e Porto Alegre viraram business. É só business. Somente business. Não há planejamento, não há cuidado com o meio ambiente nenhum. Isso virou besteira. No Rio Grande do Sul virou chacota defender o meio ambiente. Quando eu cito o Beto, e agora ouvindo, que ele foi vereador 3 vezes pelo Partido Progressista, pelo PP, porque quando ele fala como agora, alguém pode dizer, vocês convidaram um radical de esquerda, mas ele não é um radical de esquerda, eu compreendo como um liberal, que foi 3 vezes vereador por um partido considerado um partido de direita. Então não é o discurso do radical de extrema esquerda. Agora, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, 2 coisas. A primeira é, o sistema, Porto Alegre teve uma grande enchente de 41, a gente sabe, teve enchente de 67, e se dotou de todo um sistema de proteção, que inclui o muro e outros diques e outros dispositivos. Por que não funcionou agora? Choveu muito mais do que em 41? Ou porque o muro tem 6 metros de altura, né? Não choveu, a água não alcançou 6 metros de altura. Por que então encheu o centro de Porto Alegre? E a outra pergunta é o seguinte, muitas pessoas falam que o grande problema é que o Guaíba vai para a Lagoa dos Patos vai pro mar, mas o canal lá é estreitinho, então é muita água para sair num buraquinho muito pequeno. Então existe um projeto que seria de construir outra abertura para o mar, um outro canal para o mar. Aí tem 2 opções. Uma seria, deixa eu construir o canal. Mas eu, por exemplo, que sou leigo, fico pensando, mas se construir outra abertura para o mar, nos momentos assim, em que não tiver chuva, não vai secar? Não vai escoar demais? E bom, não, mas pode manter esse segundo canal fechado. Só abre quando tiver cheia. Mas aí eu fico pensando, será que não vai ter problema de manutenção? Não vai escapar, não vai vazar? Essa ideia é boa? Enfim, 2 perguntas. Por que o sistema de Porto Alegre não funcionou, não protegeu? Por que encheu o centro e tantos bairros? E se um outro canal, uma outra saída para o oceano, seria uma boa ideia, Milanês? Não funcionou porque não teve manutenção. Tu dissesse muito bem, Londres gastou 1 bilhão para fazer. Esse 1 bilhão foi gasto há 70 anos. O mais caro que foi construir o muro, construir os diques, está tudo pronto. Agora, falando em 1 bilhão, nós estamos falando na moeda deles ou na nossa? Euros ou... Eu acho que deve ser libras. Boa pergunta. Não, porque daí multiplicamos por 5 e tanto, né? Não, de toda maneira, eles construíram isso nos anos 50. Imagina. Mas então, que nem nós. Então, a mesma coisa, nós gastamos esse dinheiro, só que nós não estamos usufruindo porque não fizemos a manutenção. Ou seja, o cara tem um Rolls Royce, mas não troca o óleo, deixa fundir o motor. É isso. Nós não tinha as eclusas, garantia, as bombas não tinham manutenção. Os próprios tampões que são parafusados para aguentar a pressão da água, tinha parafusos... Isso é tudo feito em Porto Alegre ou são várias cidades que fazem essa proteção? Não, o DNOS fez um trabalho da zona metropolitana. Porto Alegre tem a dele, que tem esse muro especial, etc. e tal, por causa do porto. Mas os diques... Canoas é Canoas, por exemplo. Sim, Canoas é Canoas e tem o dique dela. Tudo foi feito pelo mesmo projeto do DNOS, que pensou, bom, acima de 6 metros não vai ter, fizeram isso. Acho muito razoável essa altura. Agora, não fazer manutenção de um bem maravilhoso que tu tem, é mais ou menos uma irresponsabilidade que tem que ser cobrada. É isso. Eu acho que tem que ser responsabilizado. A pergunta que tu fizesse é uma questão, a engenharia resolvendo o mundo. A engenharia construiu o mundo que nós temos hoje. E por quê? Porque ela é efetiva, né? O cara calcula, fica em pé, se for feito o cálculo direitinho do prédio e tal. Só que a engenharia não enxerga todo o resto. Se fizer um outro canal, tu cria um problema de salinização. Completamente, tu destrói o ecossistema da maior lagoa. Gigante. Eu fiquei com essa sensação. A natureza fez assim, melhor não mexer. Olha aqui, ó, nos Estados Unidos, o pessoal que adora fazer ligação com o mar, os Estados Unidos é o exemplo. A Flórida gasta milhões por ano com a salinização, com a invasão de espécies que não são dali, etc. Gasta milhões por ano para manter aquelas casinhas que as pessoas acham bacana. Só a pergunta é o seguinte, nós queremos gastar milhões de dólares para pagar a conta, que é só para minimizar a destruição da ligação. Nós conseguimos vencer anos atrás
e eu quero dizer que era um empreendimento gigante que ligava para escoar navios, barcos pequenos, não era navio, ligava a lagoa de Capão ali com o oceano, e com eclusas, com toda a segurança, que não existe. Nós conseguimos derrubar esse projeto, que era um projeto de milhões, porque queriam fazer toda a volta da lagoa, especulação imobiliária e tal. E o proponente, eu passei um dia com ele conversando, e a meta dele tinha casa na Flórida e era isso. Aí eu mostrei para ele todos os troços que não tinham mostrado. E o cara, ou seja, ele não conhecia a especificidade. Ele não sabia o custo, claro, ele sabia, ele é um empreendedor, é como eu digo, autolicenciamento, o Beto citou. Ora, autolicenciamento é um crime contra os empresários, porque o cara que é sério, ele quer ter uma atividade que dure no tempo, né? Ele não quer ter um passivo ambiental que derrube tudo que ele criou dos seus bens. Então, quando o Estado licencia, o Estado é um tutor da questão ambiental. O empresário não tem que entender de meio ambiente. O Estado vai dizer, não, tu tem que fazer assim, assim, assim. Bom, se der uma zebra que era desconhecida, bom, aí o Estado é corresponsável. Claro. O autolicenciamento é o seguinte, te vira, meu. Contrata uns caras que vão dizer que tá tudo ok, isso é barato, tem sempre profissionais assim, e quando estourar vai ser no teu. A gente tem só 3 minutos de programa. Então, só por precisão, a Inglaterra fez essa proteção para Londres, começou nos anos 50, uma grande enchente, mas terminou de fazer nos anos 80. É coisa assim de décadas de preparação e atualização tecnológica. Claro, exatamente, atualizar, mudou o sistema. E só uma coisa bem... Só pode falar, Beto. Aqui, não só não teve manutenção, como não teve a modernização. Porque não era só manter, que nem falei, nós não nos preparamos para as mudanças climáticas. Então, não só não teve manutenção de uma coisa que era antiga, como não houve uma modernização. Imagina, casas de bomba que não funcionaram porque não tinha energia elétrica. Mas olha só que coisa mais defasada. A maioria das casas de bombas não funcionaram. Outra, fazendo uma relação do canal o novo canal na Lagoa dos Patos. Imagina, isso é aquela visão de engenharia do século XX, pragmática, que está destruindo o mundo. Essa engenharia aí, essa engenharia já era. Nós temos que ter soluções baseadas na natureza. A nova engenharia, a nova arquitetura, elas apresentam soluções baseadas na natureza e não detonando a natureza, que essa engenharia e essa arquitetura aí ultrapassadas estão dilacerando o mundo. E que é essa visão de fazer um novo canal na Lagoa dos Patos. Então é um absurdo total essa ideia pragmática de fazer um novo canal, que é a mesma coisa aí, fazendo uma relação. Qual é que foi o grande erro de Porto Alegre? Um dos maiores erros que a gente está vendo foi o aterro. O aterro de Porto Alegre foi um grande erro histórico. E nós, ao invés de recuperar, então, regenerar a vegetação desse aterro absurdo, nós estamos impermeabilizando esse aterro. A própria orla da prefeitura não respeitou a mata ciliar, só um trechinho de nada. Olha que coisa. A própria prefeitura está de costas total nas suas execuções com relação ao meio ambiente, e a ciência sempre diz de forma clara isso. A melhor maneira de combater as mudanças climáticas nas cidades é a arborização, muita arborização. Porto Alegre é arborizada, mas não é suficientemente. E está acabando isso. E as cidades do interior do Rio Grande do Sul, raras são arborizadas. Beto, muito obrigado. Grande abraço, te cuida bem aí, tá bom? Valeu, Beto, muito bom, muito obrigado. Obrigado. Beto Beijo participando aqui conosco bom, a gente está quase chegando no final. Francisco também, vou deixar a tua impressão final aí, o que a gente pode dizer para esse povo que está nos ouvindo agora? Que não acreditem em explicações simplórias, como El Niño. El Niño sempre existiu, El Niño e Laninha, e nunca causou enchentes. Ele não causa nada, ele é um ciclo do clima de previsibilidade. O que está causando são as mudanças climáticas. E o que está nos fazendo essa mudança climática ser muito mais dura é exatamente a falta de natureza, como eu tentei demonstrar um pouquinho. E o Beto demonstrou também, nas cidades, as áreas de retenção e tudo, só que a cidade tem menos poder num evento desse. Agora, as cidades têm a especulação imobiliária que joga sempre as populações mais pobres para as áreas inundáveis, que não deveriam sequer, porque as áreas inundáveis, a natureza criou os banhados
para proteger as matas. Porque quando extravasa o rio, ele fica nas zonas úmidas e não mata as matas, né? Então, aí a gente pega e diz, vou drenar isso aqui e vender terreno, entendeu? É isso que nós fazemos. Vou me livrar desse charco, dessa coisa nojenta. Canoas, o nome, cidade natal do meu pai, Canoas, o nome disso tudo, Canoas, aquilo lá era um grande charco. Aí nós resolvemos que tinha que drenar e vender para as pessoas que mais precisam terrenos, ou vender... Terrenos dentro da água. Dentro da água. Aí se fez o dique. Só que aí a manutenção do dique, que poderia salvar essas vidas e essas casas, não foi feita à altura. É isso, Juremir. É Fechamos. isso. Foi uma reflexão sobre o que a gente está vivendo. Muito importante do ponto de vista de, precisamos preparar o futuro. Exatamente, é isso. porque vai continuar. Exato. É muito triste dizer isso, as pessoas dizem, previsão, né, o cara é pessimista. Não. As evidências. É que nem disse, se tivesse a enchente de hoje e a de 41, tu podia dizer que era uma coisa cíclica, um evento histórico. Mas com a de setembro e a de hoje não dá, porque isso é completamente fora do padrão. Fim do ano teve outras tempestades. Então, não tem essa explicação. Não é possível que a gente vai entrar terra dentro, deitar no túmulo e dizer, não, eu não estou morto. É o pessoal que está enganado, está todo mundo ao meu redor jogando terra em cima, e uma pá de cal de preferência. Mas eu estou vivo. Mas eu estou vivo. Eu só não consigo me mexer. Isso, nem reclamar. Isso, não. Muito obrigado, Francisco. Obrigado, Francisco Milanês, Prazer. Beto Bech, Juremir. E semana que vem a gente volta, esperamos com uma situação bem melhor, tá bom? Cuidem-se e ajudem, né? Quem estiver perto, está precisando, dá sempre uma ajuda. Grande abraço, se cuidem.